aula. Vocês estão compartilhando a tela comigo, gente? Sim? Só diga sim ou não. Sim, beleza? Tá aberto. Tá aberto? A tela Beleza. Então é isso. Ok. Então é isso. Para a gente começar bem o nosso dia, nossa semana, uma excelente semana para todos vocês, de grande aprendizado, de grande força, certo? Superação. Vamos dar as mãos aí, ó, nem que for no virtual, mas vai valer muito a pena tudo isso. Aula de hoje, estatística, dando continuidade à nossa aula, exercício e alguns recados no final. Beleza? Então vamos lá. Matheus Mourão, muito bem-vindo seja, tá? Galera, estatística, é assunto altamente recorrente no Enem, é assunto fácil, é assunto que você ganha grandes pontos, certo? É assunto para a galera terceiro ano que está aí, tem vários alunos terceiro ano, é assunto do país, exatamente o que a gente vai ver aqui agora, é o que vocês vão detonar lá no final, beleza? Então, vamos lá. Meus queridos, então, voltando aqui, a aula passada, Adriel, se algum aluno chegar e pedir para lá que não está conseguindo entrar, você me dá um toque em áudio. Ah, mas eu vi recebi uma sugestão de um aluno, eu vou fazer isso agora. Vou fazer isso agora. Só vou procurar aqui o que eu preciso procurar, certo? Se bem que eu não sei se eu vejo, mas enfim. Então, vamos lá. Quem chegou? Veja bem, gente, Yane, vocês vai dar certo. Deu certo. Você tem que tirar a do seu celular, isso não vai dar um eco aí. Deu eco. Vou sair. Já saí. Era só para eu ver o chat aqui, mas não deu certo. Mas eu vou ver. Vamos lá. Então, a ideia agora. Felipe Costa Davidson, acabado de chegar. Evandro, bom dia, bom dia, bom dia. Então, vamos que vamos agora, dando continuidade. Ô, Wagner. Oi. Esta aí, e você tira o celular, o som do seu celular, vê se você consegue. Eu acho que não tem. Não sei. Vou ver. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar para fazer. Galera, é o seguinte, ó. Então, voltando aqui à aula passada, nós começamos a falar bom dia a todos, certo, gente? Voltando agora para valer. Nós começamos a falar de estatística, certo? E o que é a estatística? Como que é a estatística, na verdade, do Enem, certo? Dessas provas. Na verdade, o assunto estatística, o conteúdo estatístico, ele é muito mais amplo, certo? O que nós temos aqui é apenas uma forma, alguns elementos que nos permite fazer uma leitura de uma questão e tirar algumas conclusões, né, sobre tal assunto. O que é cobrado em prova, certo? Nos vestibulares, são esses conceitos técnicos, né? Como medida de tendência central, como medida de dispersão, como a leitura de um gráfico, certo? Como interpretação de um gráfico. Então, de uma forma generalizada, né? A forma cobrada aí voltado para esses fundamentos. Mas vamos lá. Então, nós temos o quê? Na aula passada, nós começamos a falar sobre a medida de tendência central. O que é a medida de tendência central? São elementos que a gente pode ter uma referência sobre um conjunto de dados ou conjunto de informações. Então, se eu calculo a média, se eu quero a nota média de uma sala, certo? Essa nota média, ela vai me dar a nota média de uma sala de uma prova de 10 pontos, a nota média foi 7. A gente pode considerar que a nota média foi 7,
pode ter sido uma média boa, né? Mas ela não mostra a realidade, por exemplo, de quantos alunos, por exemplo, saíram ou tiraram nota 1 ou 2, ou até mesmo um 0, certo? E quantos tiraram uma nota 10, alguma coisa assim. Com essa informação só não dá. É possível a gente, dependendo da quantidade de informações, ter mais detalhes sobre isso. Mas, então, média seria isso. Moda, o que é moda? Moda é o quê? Então, antes disso, a média aritmética era calculada de que maneira? Era calculada pela soma dos elementos dividido pela quantidade de elementos que a gente tinha. Já a moda era calculada de que maneira? Moda é o elemento que está em evidência. Moda é sempre isso. Moda é o que está em evidência, certo? Então, nesse caso, a moda em um conjunto de dados é o elemento que mais aparece, certo? E, por outro lado, a mediana. O que é a mediana? É uma informação também muito útil. A mediana, ela sempre vai nos fornecer o seguinte: em um conjunto de dados, o valor da mediana vai apontar que 50% dos elementos considerados tiveram um valor menor que a mediana e outros 50% maior que a mediana. Então, a mediana, ela trata isso, e isso é importante, é um conceito técnico, um conceito teórico, certo? Claro, de mediana, que vale saber. Então, nós já falamos isso. Então, a média aritmética pode ser simplesmente calculada por MA ou, nesse caso, com esse A aqui, um tracinho acima, em um conjunto, isso pode indicar isso, certo? Nós teríamos agora, o que seria a média aritmética? Então, dado um conjunto com N elementos, x1, x2, x3, xn, ou seja, N elementos, a média aritmética nada mais é do que a soma de todos os elementos dividido pela quantidade de elementos somados, né? E aqui tem um símbolo de somatória, né? Porque a gente disse na aula passada já também, a média aritmética é a somatória, então o símbolo aqui de sigma, certo? De x, i, onde esse i representa um índice, onde esse índice vai variar de 1 a n dessa maneira, beleza? Vamos lá. Então, se eu tenho, por exemplo, 5 elementos aqui, o que seria a média aritmética? Somei os 5 e dividi por 5. A soma dos 5 deu 30, dividido por 5 deu 6. Isso é média aritmética, certo? Se eu tivesse um conjunto aqui de 3 elementos, a média, a soma dos 3, dividido por 3. Então, nós vamos falar já sobre média ponderada. Vocês me lembram de falar de média ponderada, tá bom? Vamos lá. Por outro lado, isso é só voltando à aula passada, tá, gente? Por outro lado, nós temos aqui moda. O que é moda? Moda, em uma amostra de dados, de informações, a moda é ou são. O que é isso, gente? É ou são. É o elemento ou os elementos de maior frequência. A moda é sempre o que mais aparece. Em um conjunto de dados, certo? Em um conjunto com informações, com elementos, igual tem o conjunto A, B e C, nós podemos ter ou não uma moda. Para que exista uma moda, preste atenção, para que exista moda, um elemento tem que aparecer pelo menos 2 vezes, ou seja, tem que repetir, certo? Então, e o que é moda? Moda é o elemento que mais aparece. Então, quando você olha um conjunto de informações, né? Então, nós temos aqui, nós podemos verificar o que seria moda. O 2, eu tenho 2, eu tenho 1, eu tenho 3, né? Então, aqui a gente vê a seguinte condição. Olha bem, seja bem-vindo, meu querido. Então, nesse conjunto, a gente vê que o 2 apareceu 1, 2, 3 vezes. O 1 apareceu 1 vez, o 3 aparece 2 vezes, o 5, 7, 9 só aparece 1 vez. Wagner. Oi. Pode voltar em média aritmética, por favor? Sim. Olha, a gente vai seguindo e a gente vai dar exemplos ainda hoje, tá? Média aritmética, mas só para concluir moda.
porque eles trabalham independentes. Moda é simplesmente o elemento que mais aparece. Então, qual elemento que mais apareceu aqui? Foi o 2, certo? Então, a moda é o 2, que teve frequência 3. Então, moda, frequência quer dizer quantas vezes apareceu, certo? Então, a moda foi 2, porque o elemento que mais apareceu foi 2. Já nesse conjunto, o 2 aparece 1, 2 vezes. O 3 aparece 1, 2 vezes. O 1 só aparece uma vez, o 5 só uma e o 4 só uma. Qual é o elemento que mais apareceu? Foi o 2 e o 3. Como foi o 2 e o 3, certo? E eles apareceram em maior quantidade de vezes e na mesma quantidade, ou seja, então a moda, nesse caso, representa os dois elementos, que no caso é o 2 e o 3. Então, a moda é 2 e 3, e é o que a gente diz, esse conjunto ele é bimodal. Por que ele é bimodal? Porque são duas modas. Então, essa linguagem dada aí. E já o conjunto C, nesse caso, nós temos o quê? Os elementos 5, 3, 4, 1, 2, 7. Ou seja, passando rapidamente, você vê que não existe repetição de elementos. Nenhum elemento aparece mais de uma vez. Quando não existe repetição de elementos, nesse caso, não existe moda, certo? Então, para ter moda, um elemento tem que aparecer pelo menos duas vezes. E você que perguntou aí, meu querido, média aritmética. Bem simples. Média aritmética simplesmente é a soma dos elementos dividido pela quantidade de elementos somados. Você soma os elementos e divide por quantos elementos? Quantos elementos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. O que é a soma deles? 30. 2 e 3, 5, 5, 10, 18, 30. 30 dividido por 5 dá 6. Aqui aparece quantos elementos? 3. O que é a média aritmética? A soma dos 3 dividido por 3, porque só tem 3 elementos. Beleza? Então vamos lá. Média. Wagner, Oi. Juninho tá com dúvida aqui, ó. Sim. Wagner, o elemento 0 não entra na moda, não, né? Tipo, se uma nota for tirada for 0, só funciona só os naturais positivos? Não, a 0 também entra, ora. 0 entra. Por exemplo, se for um elemento, sim, ora. Se eu tenho lá um conjunto, vou imaginar, em um conjunto A, de uma prova de francês, certo? Em 5 questões, uma prova de francês. Nós tivemos, esse primeiro aluno acertou uma questão, o outro acertou 2, o outro errou todas, o outro errou todas, o outro acertou uma, o outro acertou 2, o outro errou todas, o outro errou, acertou 3, o outro acertou 2, e o outro acertou uma, certo? Então, vamos lá. Então, nesse conjunto, o que é moda aqui? Moda, isso aqui, cada valor desse representa um elemento dentro de um contexto, certo? Então, nesse caso, o 1 aparece 1, 2, 3 vezes. O 2 aparece 1, 2, 3 vezes. O 0 aparece 1, 2, 3 vezes. E o 3 aparece uma vez. Então, olha bem, nesse caso, 3 elementos apareceram com repetições em quantidades iguais, que foi o 0, o 1 e o 2. Então, a moda é o 0, o 1 e o 2. O 0 é o elemento, certo? Então, esse elemento, esse conjunto, ele é trimodal, porque aparece 3 modas. Moda é simples, gente, é muito fácil. Ó, moda é contar quantas vezes o elemento repete, certo? O elemento que mais repetir é a moda. Então, se o 0 aqui tivesse aparecido mais uma vez, certo? Se o 0 tivesse aparecido mais uma vez, ele teria aparecido 4 vezes. E se ele apareceu isoladamente 4 vezes, ele seria a moda. Então, a moda era 0. Por exemplo, naquela prova de francês, a moda da galera foi tirar a nota 0. Todo mundo errou todas as questões, certo? Seria mais ou menos essa ideia. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando, a gente vai nos exercícios.
Fica aí ligado que nós vamos ver a prática disso nas questões, é o que vai mais valer para vocês, tá? Então, média, moda e agora mediana. O que é uma mediana? Quando você calcula a mediana, você vai ter o quê? Bom dia, minha querida, seja bem-vinda, minha linda. Olha aqui, ó, a mediana, nesse caso, ela representa o quê, ó? Qual é o papel da mediana? Primeira coisa a saber é isso. O papel da mediana é dividir um conjunto em duas partes. 50% para cá, 50% para lá. A mediana está aqui no meio. Mediana está no meio. Então, uma vez colocada a mediana, existe 50% dos elementos com valor inferior à mediana, ou menor que a mediana, outros 50% com valor superior ou maior que a mediana. Só que tem um detalhe extremamente importante. Para você calcular a mediana, é necessário que os termos sejam colocados em ordem crescente ou decrescente. A primeira coisa que você faz é organizar os termos e colocá-los em ordem crescente ou decrescente, certo? Uma vez colocado em ordem crescente ou decrescente, aí nós temos duas situações. Primeira e segunda. A mediana será o termo que ocupa a posição central. A mediana é exatamente o termo do meio. Olha, colocou os termos em ordem crescente, a mediana é o termo que está aqui no meio. A mediana será o termo do meio se a quantidade de elementos for ímpar. Se eu tiver uma quantidade ímpar de elementos. Imagina aqui, ó, eu tenho 3 elementos. Tá vendo? O que é a mediana? Esse ponto aqui central. Se eu tivesse 5 elementos, o que era a mediana? Esse ponto aqui central, certo? Então, a mediana, quando o número de termos for ímpar, a mediana é o termo central. Já se o número de termos, se a quantidade de elementos for par, a mediana é a média aritmética dos 2 termos centrais. Como assim, ó? Se eu tenho 4 termos, quem é o termo que está no meio? Não tem. Então, a mediana seria a média desses 2 termos centrais. Beleza? Então, para eu calcular a mediana, primeira coisa que eu tenho que fazer o quê? Colocar os termos em ordem crescente ou decrescente. Eu prefiro colocar em ordem crescente. O certo da gente ler uma sequência crescente melhor do que decrescente. Melhor, certo? Então, vamos lá. Então, no conjunto A, eu tenho os elementos 2, 3, 1, 5, 3, 1 e 2. Quantos elementos aparecem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu não posso vir aqui, ó, 3 para cá e 3 para lá e falar que a mediana é 5, que ela está no meio. Está errado. A primeira coisa que eu tenho que fazer para eu calcular a mediana é colocar os termos numa ordem crescente de valores. Então, nós vamos lá. Primeiro elemento que aparece aqui, o elemento menor, é o 1. Colocamos o 1. Aí você olha o conjunto como um todo. Aparece mais o quê? Que é o próximo. É 1 de novo. A 1 repete. Então, vai colocar ele 2 vezes, porque está aparecendo 2 vezes. Depois veio o quê? Veio o 2. Depois vai vir o quê? O outro 2. Esse 2. Depois vai vir o quê? Um 3. Depois, o outro 3. E, por último, o 5. É bom, quando você for escrevendo os números, você vai riscando, certo? De alguma maneira, para você se organizar e ter colocado todos os elementos, para não ter deixado ninguém de fora, certo? Isso é um cuidado que a gente deve ter. Vamos lá. Uma vez colocados os termos em ordem crescente, a mediana, nesse caso, é o quê? É o termo que está na posição central. Central. Então, olha aqui, ó, qual é a mediana? Nesse caso, é o 2, certo? Então, 50% dos valores são menores ou igual à mediana, outros 50% maior ou igual à mediana, como você vê. Beleza? Então, quando a quantidade de elementos for ímpar, a mediana é o termo central. Já se a quantidade de termos for par, igual aqui, aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Então, nesse caso, o que é a mediana?
O que vai ser a mediana? Então, vamos lá. Aparece 8 termos. Já que aparece 8 termos, mas a primeira coisa a fazer é colocar os termos em ordem crescente. Então, vamos lá. O 1, depois veio o 2, depois tem outro 2, depois teve um 3, depois outro 3, depois 4, outro 4 e depois o 5. Certo? Colocou todos os termos. Nesse caso, como são 8 termos, então nós tivemos o quê? 4 para cá e 4 para lá. Colocando os termos em ordem crescente, quais são os termos que ocupam a posição central? Esses 2. Então, a mediana é a média dos 2 termos. Como deu 3 e 3, a média de 3 mais 3, 6, por 2 é 3. Mas poderia ter sido outro valor, certo? Uma dica importante. Se fosse muitos elementos, se fosse 50 elementos, eu ia ficar escrevendo todos, né? Para eu... Olha bem, eu ia ficar escrevendo todos para eu desenvolver, no caso, essa mediana. Então, sim, claramente, olha, a mediana, para você calcular a mediana, os termos têm que ser colocados numa ordem crescente ou decrescente. Isso é fundamental, é o grande elemento da mediana, é esse, certo? E depois, procurar o termo central. Se tem um termo central, ele é a mediana. Se não tem, é a média dos 2 termos. Sempre vai acontecer uma coisa. Mas, como eu falava, imagina que eu tivesse 50 termos, certo? Então, se são 50 termos, fica 25 para um lado e 25 para o outro, certo? Então, qual que era a mediana? Era a média do 25º e 26º termo, eram os 2 termos que estavam na posição central, certo? Os 2 termos. Então, quando eu fosse escrever esses termos, bastava eu procurar quem era o 25º e quem era o 26º, já na ordem, né, para não ficar escrevendo todos. Tudo bem ou não? Colocou tudo em ordem crescente, que aqui eu escrevi todos, ó. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, que eram poucos elementos. Tá claro, então, o que é mediana? Então, mediana é o termo que está no meio. E para isso, o que a gente precisa fazer? Colocar os termos em ordem crescente ou decrescente. Aqui, ó, eu vou explicar para vocês um detalhe, já é valendo essa aula, dando continuidade. Preste atenção se você está mexendo com outra coisa aí, ó, e preste atenção nisso que eu vou falar agora, tá? Existem alguns gráficos que a gente vai ler naturalmente, ó. Existem gráficos de coluna, por exemplo. Imagina que eu tenho um gráfico aqui, ó, e eu tenho essas colunas. Vou imaginar mais ou menos isso. Esse elemento aqui, ó, suponha, preste atenção você que está fazendo outra coisa aí, tá bom? Vale a pena prestar atenção. Vou imaginar aqui um valor x e y, não vou contextualizar agora não, só vou usar os termos, mas eles representam, dentro de algum contexto, alguma coisa. Então, aqui esse valor é 5, aqui é 6, aqui é 7, aqui é 8, vamos colocar 9 e vamos colocar mais uma aqui, ó. 10. Então, preste atenção. De acordo com esse gráfico aqui, ó, vou colocar alguns valores. Vou colocar isso aqui é 1, isso aqui é 2, que está nessa mesma linha, certo? Isso ali, ó, é 3, esse aqui é 4 e esse aqui é 6. Então, imagina o seguinte, ó, de acordo com esse gráfico de colunas, como vocês veem, colunas em pé, reta aí, ó, eu tive 4 elementos com valor 5. Isso aqui geralmente é quantidade em função de alguma coisa. 4 elementos com valor 5, imaginar que fossem as notas de uma prova. Então, vamos lá, para você contextualizar, nota de uma prova, isso aqui representa a quantidade de alunos. É muito comum.
Vamos imaginar numa prova valendo 10 pontos, certo? Nós tivemos 4 alunos com nota 5, nós tivemos 2 alunos com nota 6, nós tivemos 6 alunos com nota 7, tivemos 3 alunos com nota 8, 2 alunos com nota 9 e 1 aluno com nota 10. Tudo certo? Então, vamos lá. Nesse gráfico, se ele fosse apresentado, o que seria média, moda e mediana? Vamos lá. O que seria média, moda e mediana? Todo mundo atento aqui, ó. Quando geralmente é pedido para nós média, moda e mediana, os tópicos mais fáceis de responder é a moda e a mediana. Se com a moda e com a mediana a gente conseguir responder a questão, ótimo. Se não, a gente parte para a média para concluir. Mas o Enem, geralmente, ele cobra os 3 itens, certo? Vamos lá? Todo mundo está comigo aqui, galera? Estão atentos a essa questão? Por favor, você está me ouvindo, volta sua atenção para cá. Então, para calcular a moda é mais fácil. Vamos calcular aqui nesse cantinho. Olha aqui, ó. O que seria a moda nesse conjunto de dados? Moda é o elemento que mais aparece. É o elemento de maior frequência. Então, eu pergunto para você, quem é a moda? Qual seria a resposta? Quem era a moda? Qual seria a resposta? Galera, eu preciso saber se vocês estão aí. Perfeito. Ótimo, é isso. Perfeito, vocês estão vivos, graças a Deus, todo mundo bacana. É isso aí, meu filho. Vamos lá. Aí eu ouvi, a moda é 7. Perfeito. Olha bem, se eu tivesse usado um termo, qual que é a nota modal? Nota modal, essa linguagem existe, tá? Nota modal, qual é a nota que mais apareceu? A nota que mais apareceu foi o 7. Então, o elemento de maior frequência, o que mais apareceu, ou seja, nessa sala, teve mais elementos. Wagner. Oi. Esses números em cima das colunas é a quantidade de vezes que aparece? Ó, tá vendo aqui? Tá vendo na coluna do Y? Então, aqui, ó, o 1 é que eu fiz aqui, ó, fiz rascunhado rápido, tá? O 2, tá vendo? Olha, você lê aqui, ó, essa tabelinha aqui, essa coluna. Então, teve 2 alunos com nota, alunos é o Y e o X é a nota. Ó, teve 4 alunos com nota 5, 6 alunos com nota 7. Então, qual a nota que mais apareceu? Foi a nota 7. Por quantos alunos? 6, certo? Às vezes a pessoa confunde, o elemento maior aí é o 10. Não, a nota maior é o 10, mas só teve um aluno, 10. Na hora que eu escrevesse lá o conjunto com esses dados, o 10 eu só ia escrever uma vez, enquanto o 7 eu ia escrever o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, mais ou menos isso. Então, moda é isso. Beleza? Agora, vamos lá. O elemento de maior frequência foi o 7. E o que seria a mediana? Então, preste atenção. Para eu calcular a mediana, eu tenho que saber, então, quantos elementos tem no conjunto. Quantos elementos... Opa! Ó, quantos elementos tem no conjunto. Então, como é que eu calculo a quantidade de elementos? Então, ó, ao todo aparece quantos elementos? 4, mais 2, 6, mais 6, 12, 12 mais 3, 15, 15 mais 2, 17, mais 1, 18. Ao todo foram 18 elementos, 18 alunos que apresentaram estas notas. Beleza? Olha que bonito, gente. Por favor, me ajuda aqui. O assunto é muito gostoso de trabalhar. Muito gostoso. Olha aqui, ó. Mediana. Como tem 18 elementos, fica o quê? 9 para um lado e 9 para o outro. Tem um termo central? Não, não tem um termo central. Então, mas vai ter o quê? 2 termos centrais. Se são 18 elementos, ficou 9 para cá e 9 para cá. Então, ó,
esse elemento aqui é o nono e esse aqui é o décimo. O que é a mediana? Era a média entre o nono e o décimo valor. Nono e décimo valor. Mas a primeira coisa que eu tinha que fazer era colocar os termos em ordem crescente. Só que essas notas já estão em ordem crescente. Já está pré-organizado. Eu só tenho que identificar agora, imagina que eu vou colocar todos esses alunos agora na ordem aqui. Então, eu vou colocar todos os alunos que tiraram nota 5. Quantos alunos tiraram nota 5? 4. Então, eu escrevo 4 alunos. 4 notas, iguais a 5. Depois, eu escrevo mais quantas? Mais 2, igual a 6. Só que, então, eu já tenho quantos elementos? Eu já tenho 6 elementos. Eu estou procurando o nono elemento. Se eu já escrevi 6 elementos, os próximos 6 elementos que eu vou escrever, todos eles têm valor igual a 7. Sim ou não? Então, nesse caso, o nono termo é 7. Wagner. E o 10º termo é 7. Oi. Desculpa me incomodar. Tem uma aluna que quer entrar na sala aí. Tem como você aceitar ela? Então, veja bem, gente, nesse caso, nós temos o seguinte, ó, nós temos aqui, ó, se foram 18 elementos, como que eu coloquei esses valores? Ó, eu coloquei 4 notas iguais a 5. 4 pessoas tiraram 5. Depois, 2 notas iguais a 6. Depois, 6 notas iguais a 7. Beleza. Eu não preciso terminar a questão, não. Terminar de escrever as pessoas, não. Eu só tenho que contar quanto que vale o meu nono termo e quanto que vale o meu 10º termo. Então, eu vou contando, ó. 4 mais 2, 6. O meu mais 6 dá 12. Ou seja, essa coluna aqui, ó, ela concentra o nono e o 10º termo. O nono e o 10º elemento. Quanto que ele vale? Ele vale 7, o outro vale 7. Então, a mediana é 7 mais 7 sobre 2, que é igual a 7. Então, a mediana foi 7 nesse caso. Sim ou não, gente? Agora, média. Como é que eu vou calcular a média aritmética? Então, como eu disse para você, a primeira coisa que a gente calcula é a moda e a mediana, que são mais fáceis. Já a média dá um pouquinho mais de trabalho, certo? Então, eu vou calcular a média desses elementos. O que é a média dos elementos? É a soma de todo mundo dividido pela quantidade de elementos somados. Então, nós vamos ter... Wagner. Aqui... Oi. Deilson está perguntando aqui, Wagner, dá para fazer PA? PA... Ó, PA se for para encontrar o termo central, certo? Então, em 18 elementos, seria 1 mais 18 por 2 dá 9,5. Então, está entre o nono e o 10º termo, o termo central, que nesse caso, só se for para isso. Tá bom? Só se for para isso. Outra coisa, não. Agora, média aritmética. Vamos lá. Então, nós vamos somar todas as notas. Isso aqui é o que a gente chama também de média ponderada. Tem a mesma lógica de média ponderada. O que é média ponderada? É uma média em que os elementos aparecem... Vamos lá. Pode falar no chat que eu estou vendo vocês também, tá bom? Olha aqui, ó. A média ponderada, ela representa o quê? Que um determinado elemento apareceu mais de uma vez. Também acho que não dá. Eu só não vi o resto, então deixa eu ver. O que acha que não dá? Para calcular com PA. Não. Certo? PA é só para isso, para você definir qual que é o termo central. Mas vamos lá? O que seria a média? O que seria a média ponderada? Seja bem-vinda, Raíssa. Média ponderada. Isso quer dizer o seguinte, ó, nesse conjunto de dados aqui, nesse conjunto de elementos que aqui aparece,
certo? Que aqui aparece, só anotar um negócio aqui, que aqui aparece, então nós tivemos o quê, ó? Quantas vezes eu somaria a nota 5? 4 vezes. 4 vezes eu somaria a nota 5. Isso representa, então a nota 5 teve peso 4. Quer dizer que ela apareceu 4 vezes. Ela vale 4 vezes, certo? A ideia seria mais ou menos essa. A nota 6 apareceu quantas vezes? Quantas vezes eu vou somar a nota 6? 2 vezes. Quantas vezes eu vou somar a nota 7? 6 vezes. Vai somando isso para mim, por favor. Quantas vezes eu vou somar a nota 8? A nota 8 apareceu 3 vezes. Quantas vezes eu vou somar a nota... quantas vezes eu vou somar a nota 9? 2 vezes. E quantas vezes eu vou somar a nota 10? 1 vez. Então, tá aí, ó. Nesse caso, cada nota somada, né, multiplicada pelo seu respectivo peso, ou seja, quantas vezes aquele valor apareceu, e quantos elementos aparecem aqui nesse caso? Quantos elementos aparecem? 18 elementos. Então, tudo que a gente precisava fazer era somar isso aí. Então, somando isso, ó, 4 vezes 5, 20, 2 vezes 6, 12, 6 vezes 7, 42. Vai somando alguém, por favor, aí. Então, 20 mais 12, 32 mais 42, 74 mais 24, 98 mais 18, dá quanto? 98 mais 18, 126 mais 10, 136, dividido por 18. Foi isso? Confere aí, por favor. Sim, gente, o que vocês estão conversando? Adriel, divide para mim 136 por 18. Deixa eu ver o que vocês estão... Adriel. Vai dar 7,5. Hã? 7,5. Beleza, obrigado. Olha aqui, 7,5 é... Então, beleza, mas foi 7,5, aproximado. Vamos lá. Então, nesse caso, gente, preste atenção no que nós estamos falando. Então, a ideia aqui, ó, seria desenvolver a média desses conjuntos de dados. Agora, daqui a pouco eu vou falar de média ponderada detalhada ainda. Oi. Tem certeza que vai dar 136, não é 126, não? Eu pedi para você somar. Acho que é 126 aqui, eu calculei aqui. Então, eu pedi para somar, olha. Deu 126. Você calculou aí? Isso, deu 126. Dividir por 18 vai dar quanto? Vai dar 7. Olha que legal, sem querer, olha o que eu fiz. Uma questão linda, então. Ó, nesse conjunto de dados, a média foi 7, a moda foi 7, a mediana foi 7. Bom demais, né? Então, beleza. E foi sem querer. Agora, onde é que eu quero chegar? Para tudo aí que vocês estão fazendo e preste atenção no que a gente está falando aqui agora. Não conversem no chat aí agora, prestando atenção nisso aqui, por favor, certo? O que eu apresentei anteriormente? O que eu apresentei aqui anteriormente? Eu apresentei um gráfico de colunas, certo? Onde as notas foram tratadas individual, certo? Quantas notas 5, quantas notas 6, quantas notas 7, 8, 9 ou 10. Já nesse outro conjunto aqui, ó, nesse outro gráfico, ele chama histograma. Eu preciso da atenção suas. Ele chama histograma. Então, qual a diferença de histograma para o gráfico de colunas? O gráfico de colunas, as colunas, elas são trabalhadas separadamente, como vocês veem aí, ó. O gráfico de colunas, nesse caso, os elementos estão separados, preste atenção, só um minuto. Os elementos estão separados. Já no histograma, as colunas, elas estão juntas. Preste atenção nessa leitura. As colunas estão uma junta da outra. E outra coisa que é relevante agora,
que é relevante você observar. Os valores, eles estão aqui, ó. 1 está aqui, 4 está aqui, ó, no meio, 7 e 10. Considerando que fossem notas dos alunos de uma determinada sala, numa prova valendo de 1 a 10 pontos, certo? De 1 a 10 pontos. Veja, nós temos aqui notas que variaram de 1 a 4, de 4 a 7, de 7 a 10. Nós tivemos, então, olha bem, nós tivemos intervalos. Nesse caso que a gente fala, 6 alunos tiraram nota que variou de 1 a 4. Outros 12 tiraram notas que variaram de 4 a 7. Variaram de 4 a 7. E outros 9 tiraram nota de 7 a 10. Isso tanto pode ser representado desta maneira, quanto pode representar em intervalos. Preste atenção aqui, ó. Quanto pode representar em intervalos. Também poderia vir dessa maneira, ó. Preste atenção. Nota de 1 a 4, depois de 4 a 7 e depois de 7 a 10. Nós tivemos 6 alunos, nós tivemos 12 alunos e nós tivemos 9 alunos. Tanto pode representar dessa maneira, com intervalos em colchetes, ou pode ainda representar assim, ó, de 1 a 4, vocês vão ver esse tipo de notação, ó. O que está valendo aqui agora para vocês? Leitura de gráfico. Então, pode vir um gráfico com um histograma, que é esse gráfico de colunas que você está vendo, ou pode vir tabelas escrito dessa maneira aqui embaixo. Beleza? Então, por favor, prestando atenção agora. Como é que a gente calcula, nesse caso, o que é média, o que é moda e o que é mediana? Então, se eu perguntar para você qual a nota que mais apareceu, você vai saber me dizer que foram notas. Você não pode falar que foi 4 nem que foi 7. Mas a maioria, você usaria talvez esse termo, a maioria tirou a nota de 4 a 7. A maioria tirou a nota de 4 a 7. Certo? E aí que está o detalhe. Então, a nota que mais apareceu variou de 4 a 7. Oi. Posso explicar de novo? Não entendi, não. Sobre o quê? Sobre o histograma? Esse gráfico. 7? Esse gráfico. Preste atenção. Qual a diferença que tem, ó, desse gráfico? Tá vendo aqui em cima, ó? Preste atenção. E eu vou... Aí deixa a gente concluir para vocês entenderem. Certo? Esse gráfico, ó, 4 alunos tiraram nota 5. Tá vendo que o 5 é só desse espaço? O 6 é aqui, o 7. Tá vendo? Tá tudo separado? E aqui não, ó. Aqui tá de 1 a 4, de 4 a 7, de 7 a 10. Certo? 12 alunos tiraram nota de 4 a 7. 12 alunos tiraram nota de 4 a 7. Beleza? 9 alunos tiraram nota de 7 a 10. E 6 alunos tiraram nota de 1 a 4. Beleza? Como é que... Agora, olha bem. Como é que a gente define o que é média, moda e mediana? Então, vamos pela mais fácil. Moda, a mais fácil. Só que antes disso, o que você precisa fazer? Preste atenção agora, que esse que é o fundamento da questão. Antes, o que você precisa fazer? Para você responder, seja para média, preste atenção, seja para responder média, seja para responder moda, seja para responder mediana, qualquer um deles, você vai ter que trabalhar o valor médio de cada uma dessas classes. O valor médio de cada uma das classes. Qual o valor médio? Ó, de 1 a 4. Como é que eu calculo o valor médio? Eu somo e divido por 2. 1 mais 4, 5. 1 mais 4, dividir por 2. Dá quanto? 2,5. 4 mais 7, 4 mais 7, dividir por 2. Dá quanto? Dá 11 por 2, 5,5. 7 mais 10, 17 por 2, 8
2,5. Preste atenção. Primeira pergunta, entendeu 2,5, 5,5 e 8,5? Dizer não quem não entendeu. Todos entenderam? Ótimo. Então, olha, o segredo da questão é esse. Em um histograma ou em um conjunto que você trabalha com intervalo, para você responder sobre a média, moda ou mediana, você vai ter que calcular o valor médio de cada classe, de cada intervalo. Então, nós vamos responder em cima do 2,5, do 5,5 e do 8,5. E agora, as perguntas são comuns. Então, o que é moda, o que é mediana e o que é média? Então, vamos lá, respondendo as três. A moda, mediana e média, né? Então, nesse caso, o que seria a moda, que é a mais fácil de responder? O que é a moda, gente? A moda é 5,5. Isso aí para quem respondeu. Muito bem, isso aí, Davidson. 5,5. Por que a moda é 5,5? Porque o elemento que mais apareceu foi esse. Então 12 alunos tiraram nota entre 4 e 7. Certo? Como tirar nota entre 4 e 7? Então eu não sei qual foi a nota, então a gente é baseado no valor médio de cada uma. Então as respostas são sempre centradas nos valores médios. Beleza? A média entre 4 e 7. Não sei. Vamos lá. Depois, mediana. O que seria a mediana? Mediana, primeira coisa que você tem que saber é colocar os termos em ordem crescente ou decrescente. Colocar os termos em ordem crescente ou decrescente. Então, vamos lá. Quantos termos aparecem? 6 mais 12, 18 mais 9, 27. São 27 elementos. Se são 27 elementos, tem um termo central? Tem. Agora aqui, Davidson, para você calcular qual o termo central, vale calcular PA, termo médio. 1 mais 27, 28 por 2 dá quanto? 14. O termo central é exatamente o 14º elemento. 14º elemento. Ou então você pensa assim, em 27 termos, fica 13 para cá, 13 para cá. Qual o termo que está aqui? O 14º elemento. Basta você ir aqui e procurar qual é o 14º termo. Qual que é o 14º termo, gente? Colocando em ordem crescente, nós já temos 6. Depois, eu vou ter que contar mais 8. Só que a próxima categoria não tem 12 elementos? Então, você pode perceber que quando eu coloquei 6 elementos, eu tinha que procurar o 14º. Depois, eu vou escrever 6 elementos iguais a 2,5. Certo? Depois, vou escrever 12 elementos iguais a 5,5. O 9º termo encontra nessa classe aqui, gente, que eu escrevi 6, eu tinha que escrever só mais 8. Eu escrevi 12. Então, a mediana nossa é 5,5 também, nesse caso. Tudo bem ou não? Já a média. O que seria a média? Como é que eu calculo a média aritmética? A mesma história. Deixa eu ver o que o Felipe está perguntando. É que eu só sei que vocês estão conversando aí, mas eu não sei exatamente. Aquela fórmula que tem para calcular a mediana. Adriel, se você somar... Não, é porque ela perguntou por que na primeira questão lá, que estava de 1 a 4 no intervalo, por que você pegou 1 mais 4 dividido por 2? Eu falei que se ela pegasse 1 mais 2 mais 3 mais 4 dividido por 4, a média ia ser 2,5. Média, é só isso. Média de 2 elementos. A média entre 1 e 10 é o quê? 1 mais 10 dividido por 2. Se você somar de 1 até 10, dividido por 2, vai dar 5,5. Média. Calcula-se a média. Ô, Felipe, eu não sei que fórmula para calcular a mediana, exatamente que fórmula.
Na verdade, o que, que você tem? Para calcular a mediana, você tem que colocar primeiro os termos em ordem crescente ou decrescente. Para calcular a posição da mediana, é isso que eu falei com o Davidson aqui, que Davidson perguntou. Posso usar PA? Sim, para calcular o termo central. Olha, se são 27 elementos, qual o termo central? 27. 1 mais 27, 28, dividido por 2, dá 14. Mas 14 não é a mediana, 14 é a posição. Ou seja, a mediana encontra-se no 14º elemento. Qual é o 14º elemento? Eu tenho aqui 6 elementos, depois mais o quê? Mais, eu tenho 6 elementos, depois eu tenho mais 8. Vai, nessa fórmula aqui. Que fórmula? Que fórmula? Que fórmula, Matheus? Está escrevendo. Gente, não tem confusão, não. Vamos confundir com fórmula. Gente, não tem fórmula. Mediana. Mediana é o termo que está no meio. É isso que é mediana. O termo que está no meio. Só isso, Matheus. Olha aqui, ó. Qual o termo que está no meio? Ou vai ter um termo, ou vai ter 2 termos. Se tiver um termo, é ele. Se tiver 2, é a média deles. Sem confusão. Sem ficar criando coisas. Certo? Não tem fórmula. Fórmula é só para você se posicionar qual que é o termo central. O que você precisa entender é que para calcular o histograma, você precisa calcular a média dos termos. Ficou claro isso para vocês? Que o valor não pode basear de 1 a 4. Como é que eu respondo que a média variou de 4 a 7? Não. A média é, nesse caso, a média é... Gente... Se eu fizer um trem desse aqui para vocês, vocês vão ficar doidos, vão confundir um assunto que é tão simples. Preste atenção. Gente, esfria a cabeça. Esfria a cabeça. Mediana, termo que está no meio. Vamos lá? Quantas vezes eu escrevi a nota 2,5, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas vezes eu escrevi a nota 5,5, gente? 8 vezes. 12 vezes. Ou seja, então isso quer dizer o quê? O meu 14º termo estará entre os próximos 12 elementos, que é quanto? 5,5? Pronto, a mediana é 5,5. Para quê? Não tem outra coisa. Não precisa de mais nada, é só isso. Agora, vamos lá. Média aritmética. Como é que eu calculo a média aritmética nesse conjunto? Para eu calcular a média aritmética, o que eu vou fazer? São 6, vai somando esse troço aí, Adriel, por favor. 6 vezes 2,5. 6 vezes 2,5. Certo? Dá 15. Mais 12 vezes a nota 5,5. Mais 9 vezes a nota 8,5. Dividido por quanto? Quantos elementos nós temos? 6 mais 12, 18, mais 9, 27. Quanto que deu, Adriel? Espera aqui. Ó, deu 15. 15 mais 12 vezes 5 dá 66. Depois, 9 vezes 8, 72, mais 4,5, 76,5. 130, 140, 157,5. Dividido por 27. Dá quanto? Usa a calculadora aí, filho. 86,83. 86. Não, deu. Não, peraí. Só é dado 57 dividido por 27. 5,83. Então, beleza. Pronto. Beleza, gente? Vamos lá? Então, vamos mais um exemplo aqui para vocês. Ó, preste atenção. Preste atenção nesse caso. Rapidamente. Quando você olha aqui, e responda rápido. Qual é a moda nesse conjunto que vocês veem aqui? O que você acha que seria a moda? E responda rápido. O que seria a moda? Quem responde? Eu vi 8. Eu vi 10. Eu vi 10. Eu vi 8. 2, 8, 2, 10. Quem desempata? 10. 10 desempatou. Ótimo. É isso. É 10. Não é 8, não. Olha aqui, ó.
Qual é? Preste atenção, meus caríssimos, meus queridos. Preste atenção. Calma, agora eu estou calmo, é que eu estou empolgado. Olha aqui, ó. Preste atenção. Vocês estão vendo o quê? Um histograma. Um histograma. Certo? Então, as colunas estão juntas. Para eu responder qualquer coisa no histograma, eu tenho que calcular o valor médio. Certo? Olha bem a confusão que você fez aí, ó. Geralmente as pessoas confundem, é só olhar com atenção. Eu tenho que calcular, então, o valor médio de cada classe. De 1 a 3, qual que é o valor médio? 2. Aqui é quanto? Ó, então, eu estou considerando nota. Então, considerar nota. Olha, vou imaginar que fosse nota também e quantidade de alunos, para ficar mais fácil. Aqui é 2. Aqui é quanto, gente? De 1 a 3. 3 a 5. 3 mais 5, 8 por 2, 4. Aí vai variar a mesma coisa, gente. 6, 8, 10, depois 12 e 14. Algum problema nesses valores que apareceu aí agora dentro da coluna? São neles que nós temos que basear. Qual é a moda? O elemento de maior frequência. Quem está com maior frequência? Quem está mais alto aqui, ó. Então, aí você respondeu, eu quero 8. Mas 8 representa quantidade. E aqui representa do que nós estamos tratando. Certo, meu filho? Então, a moda, nesse caso, é o 10. Por quê? A moda é o 10, porque ele apareceu mais vezes. O elemento que mais apareceu foi o 10, entre aspas, porque é um histograma. Beleza ou não? Sim? Ótimo, obrigado, então, meu querido. Agora, vamos lá. Vamos agora, então, calcular olha bem, vamos agora calcular a mediana. Preste atenção na mediana. Vocês estão querendo confundir o negócio e não tem confusão. Pelo amor. Vamos lá, ó. Para eu calcular a mediana, a primeira coisa que eu tenho que fazer... no seu 11 apareceu 14... Entendi, Junilton. Vamos lá, gente. No seu 11 apareceu 14. O número 11 apareceu 14 para ele. Ah, entendi. Beleza. Olha aqui, ó. Então, nesse caso, nós temos o quê, ó? Mediana. O que eu tenho que fazer? Gente, olha como é simples. Mateus, Mourão, Felipe, todos. Para eu calcular a mediana, eu tenho que estar no meio. Só que pode acontecer um termo só estar no meio, ou pode ser 2 termos no meio. Se o número de termos, se a quantidade de elementos for ímpar, existe um termo que está no meio. Se a quantidade for par, é a média dos 2 termos. Então, eu tenho que primeiro saber quantos elementos tem. Vou marcar de outra cor, vou marcar de azul, de vermelho mesmo. Quantos elementos tem? Ó, o 2, a nota 2 apareceu 2 vezes, essa aqui apareceu 4, essa aqui apareceu 6, essa aqui apareceu 2, essa aqui apareceu 8, essa aqui apareceu 4 e essa 6, de acordo com a coluna aí. Qual o total de elementos? Ó, então, nesse conjunto aqui, nós temos total de elementos. Os elementos aqui, supondo que seja alunos. Então, nós tivemos, ó, somando, 2 mais 4, 6, mais 6, 12, mais 2, 14, mais 8, 22, mais 4, 26, e mais 6, 32. Se são 32 elementos, pensa lógico, 32 elementos, fica 16 para cá e 16 para cá. Olha como é fácil, 16 e 16. Certo? Então, tem termo central? Não, porque são 2 termos divididos igualmente, 16 para um lado, 16 para o outro. Então, se não tem termo central, a mediana é a média do 16º, que está do lado de cá, mais o 17º do lado de lá. Não é 16 mais 17, não. É o 16º elemento com o 17º. Agora, nós vamos contar 16 e 17. Contar quem é o 16º, quem seria o 16º aluno. O 16º aluno teria nota qual? O 17º teria nota qual? Vamos contar? Vamos lá? Estão comigo? Estão comigo? Pode perguntar, galera. Sim? Beleza? Então, contando aqui o 16º. Vamos colocar em ordem. Então, primeiro vai vir o quê? 2 elementos. Wagner. 2 alunos.
Você disse sobre o total de alunos, e se perguntasse o total de notas, de elementos, no caso? Seria 32, olha, se for o total de alunos é 32. Se perguntar a média das notas, é outra parada. Mas vamos lá? Vamos entender o que nós estamos fazendo? Primeiro, mediana. Vamos responder o que nós estamos aqui, ó. Mediana. Para eu calcular a mediana, eu tenho que primeiro saber quantos elementos tem. Se o número de termos for ímpar, é o termo do meio. Pensa aí, 5 termos. Tem termo do meio? Tem. 10 termos. Tem termo do meio? Não, ó. Fica aqui, ó, e fica aqui. Esses 2 termos do meio. Tem 32 termos. Tem um termo no meio? Não, porque fica 16 para cá e 16 para cá. Quando a mediana não tem um termo central, quando tem um termo central, é ele. Quando não tiver, é a média dos 2 termos centrais. Quais são? Ó, então, em 32 termos, eu chamo 16 alunos para cá e 16 alunos para cá. Quais são os termos do meio? O 16º e o 17º. Então, nós vamos procurar o 16º aluno. Então, primeiro vieram 2. Depois vieram 4. Então, vem 2 com nota 2, vem 4 com nota 4, vem 6 com nota 6. Quantos alunos já vieram? 2 mais 4, 6 mais 6, 12. 12 mais 2 dá 14. Até aqui, ó, deu 14 pessoas. Só que eu quero agora o 16º. Os próximos 8 alunos vão ter tirado, em média, nota 10. Então, você concorda comigo que o 16º tem valor 10 e o 17º também é valor 10? Por quê? Porque, olha, 2 mais 4, 6, mais 6, 12, mais 2, 14. 14. Então, agora, escrevendo mais 8 elementos, então eu vou contar o 14 mais 8, vai dar 22. Então, do 15º ao 22º, todos eles teriam nota 10. Então, 10 mais 10, 20, por 2 dá 10. Então, a mediana é 10. A mediana é a nota nesse caso aí. Certo? Agora, já a média. Se eu fosse calcular a média aritmética, aquela mesma bagaça. 2, vai somando esse trem, por favor, aí, meu filho. 2 vezes 2. 2 alunos com nota média 2. 4 com nota média 4. Depois, 6 com nota média 6. Mais 2 com nota média 8. Mais ainda, eu teria feito isso aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16, 6 vezes 6, 36, 2 vezes 8, 16, 8 vezes 10, 80, 4 vezes 12, 48, e 6 vezes 14 dá 84. Somando todo esse povo aí, ó, deu quanto exatamente? Quanto, Adriel? Espera aqui, eu tô fazendo a conta aqui. Soma de 4 mais 16 mais 36. Vocês acharam esses números, gente? Por que eu estou somando 4? Porque foi 2 alunos com nota 2. Por que eu estou chamando 16? 4 alunos com nota 4. 6 alunos com nota 6. Enfim, somou quanto? E Adriel, vou somar mental, então. 20, 56, 66, 72, 152, 160, 284. 284 dividido por 32, dá quanto, Adriel? 8,875. 8, o quê? 875. 8,8. 8,8. Vamos lá. Então, tá aí, gente. Então, o detalhe que eu quis chamar a atenção foi como calcular média, moda e mediana numa situação que aborda histograma ou gráfico de tabelas. Gráfico de tabelas é uma coisa, gráfico de colunas outra. Gráfico de tabela, você trabalha com a média. Espero que isso tenha ficado claro para você, que é um assunto recorrente, tá? Estatística é assunto absoluto. Gente, você vai ter, no mínimo, você tem várias questões de estatística, no mínimo 2, abordando média, moda, mediana, voltado para isso. Beleza? Pois não, Davidson? Wagner. Repete a mediana.
mediana, Deison. Eu estou vendo que você está confundindo com esse 8 aqui em cima, Deison. Eu vi sua resposta. Deison, o seguinte, ó, a nota mediana, você está vendo aqui que o 8, isso aqui representa frequência. O 8 está aparecendo, esse valor aqui, ó, ele está aparecendo 8 vezes. Este valor está aparecendo 8 vezes. Ele é o que, nesse caso, você pediu para repetir, foi para repetir a mediana. Foi a mediana, né? Olha aqui, ó. Mas é isso mesmo, foi mediana. Davis, então é o seguinte, para eu calcular a mediana, preste atenção. Quantos termos tem? Nós temos aqui ao todo 32 termos. Como tem 32 termos, eu vou ficar, ó, preste atenção, 16 para cá, 16 termos para cá e 16 termos para lá. Davidson, vamos escrever os 16 termos? Olha, esse valor 2, eu vou escrever ele quantas vezes? 2 vezes. O valor 4, eu vou escrever ele quantas vezes? 1, 2, 3, 4 vezes. Eu tenho que escrever ao todo 16 elementos aqui. Eu tenho que procurar o 16º. Então, eu escrevi esse número aqui 2 vezes. Depois, escrevi aqui o outro 4 vezes. Olha, eu escrevi um número 2 vezes. Depois, o outro eu escrevi 4 vezes. Depois, o outro eu vou escrever 6 vezes. Quantos elementos eu já teria escrito aqui, ó? Ó, 2, imagina pessoas. 2 pessoas com nota 2, mais 4 pessoas com nota 4. Já tem quantas pessoas lá? 6. Agora, eu vou mandar 6 pessoas com nota 6. Ó, foram 2 pessoas, depois foram 4, que deu 6. Agora, eu mandei mais 6. Já são quantas pessoas lá? 12. Quem que eu estou procurando? Quem vai ser a 16ª pessoa? Agora, eu vou mandar, já foram 12, né? Agora, eu mando mais 2 com nota 8. Quantas pessoas já tem lá, Davidson? Tem 2 pessoas com nota 8. Tem 14. Essa 14ª pessoa tem nota 8. Já mandei 14 pessoas. Eu vou agora procurar a 16ª pessoa. A 16ª pessoa não vai estar nesse grupo aqui? Vai. Então, a 15ª vai? Qual a nota dela? Nota 10. A 16ª vai? Está aqui nesse grupo também. Nota 10. A 17ª vai? Também está nesse grupo. Porque se eu já tinha mandado 2 mais 4, 6, mais 6, 12, mais 2, 14, eu tenho 8 pessoas agora para mandar. 8 pessoas para mandar para lá, certo? Então, nesse caso, essas 8 pessoas, todas elas terão nota 10. Então, a 16ª e a 17ª pessoa estão nesse grupo aqui. Cada uma tirou nota 10, 10 e 10. O 2 deu 10. Certo? É tranquilo, filho. Mediana é termo que está numa posição central, desde que você coloque. É só pegar os termos e colocar numa ordem crescente ou decrescente. Vamos lá? Galera, então nós vamos agora para variância e desvio padrão. Pelo amor de Deus, vocês vão prestar atenção nesse troço aqui agora, certo? Prestar atenção direitinho para entender, para a gente ganhar tempo. É a média ponderada. A média ponderada foi isso que nós fizemos. O que é média ponderada? É cada valor multiplicado pelo seu respectivo peso. O peso representa quantas vezes aquele elemento apareceu, por exemplo. O 2 apareceu 4 vezes. O 4 apareceu 4 vezes. Perdão, o 2 apareceu 2 vezes. Agora, média ponderada, se você quiser mais detalhado, seria o seguinte, ó, galera, falando aqui então que Davidson pediu para lembrar de média ponderada, mas de certa forma nós já comentamos. A média ponderada ela seria o seguinte, ó, imagina que eu tenho um conjunto A aqui, ó, esse conjunto A, ele tem os elementos x, x1, x2, x3. E eu tenho agora, para cada elemento desse, existem os pesos respectivos. De peso K, peso W e peso P.
peso T, certo? Eu quero calcular a média ponderada. O que é a média ponderada? Seria a média ponderada nesse caso, dado pelo produto de cada valor multiplicado pelo seu respectivo peso, olha bem, pelo seu respectivo peso, que eu chamei de pesos, KWT. Imagina que você fez 3 provas, vamos pensar dessa maneira, que você fez 3 provas, prova 1, 2 e 3, e os pesos dela era, respectivamente, KWT. Qual vai ser a média de sua nota lá? Então, você vai pegar cada valor, multiplicar pelo peso respectivo. Então, X1 vezes o peso tal, mais X2. Olha, então, você vai pegar cada valor e multiplicar pelo seu peso. Então, X1 vezes K, X2 vezes W e X3 vezes T. Só que dividido pela soma dos pesos. É como se fosse isso aqui que nós fizemos. É a mesma coisa, ó. Por exemplo, o que nós fizemos aqui? Vou mostrar isso aqui, ó. Por exemplo, aqui nós tivemos a nota 2,5, ela teve peso 6. Ou seja, 6 alunos tiraram essa nota, foi multiplicar por 6. A nota 5,5 teve peso 2. E a nota 8,5 teve peso 9. E dividido, então, cada valor multiplicado pelo seu respectivo peso, ou quanto ele vale, certo? Dividido pela soma dos pesos. A soma dos pesos aqui, se eu somar só 6 mais 12, 18 mais 9 dá 27. Mas eu poderia trabalhar essa situação. Então, por exemplo, vou imaginar aqui, ó, que você fez uma prova no vestibular, você teve 3 provas. Você fez 3 provas. Prova 1, 2 e 3. A prova 1 tem peso 2, a prova 2 tem peso 3 e a prova 3 tem peso 1. Certo? Veja bem. Suas notas, tá me acompanhando todos, tá, gente? Suas notas foram o seguinte, ó. Suas notas foram na prova 1, na prova 2 e na prova 3 foram quantas? Suas notas foram 8, 7 e 6. 8, 7 e 6. Certo? Então, olha bem, isso é muito usado nessa situação. Eu teve lá as provas 1, 2 e 3, com pesos respectivos, 2, 3 e 1. A nota sua, na prova 1 foi 8, na prova 2 foi 7, na prova 3 foi 6. A pergunta é, qual foi a média da sua nota? Qual foi 8, 7 e 6 que eu coloquei? Olha aqui, ó, qual foi a sua nota média? Qual foi a sua nota média? Para eu calcular a nota média, eu não vou fazer 8 mais 7 mais 6 dividir por 3. Não é isso. Porque nessa consideração aqui existem pesos. Então, a nota média vai ser o quê? Ó, o valor da prova que você tirou, vezes o seu respectivo peso. Então, você tirou 8, 7 e 6, certo? Na prova 1, você tirou 8, o peso era 2. Na prova 2, você tirou 7, o peso era 3. O peso era 3. E na prova 3, que você tirou 6, o peso era 1. Então, ó, cada valor multiplicado pelo seu respectivo peso, certo? Respectivo peso, dividido pela soma dos pesos, que é 2 mais 3 mais 1. Então, ficou quanto? Ficou assim, ó, 8 vezes 2, 16, 7 vezes 3, 21, 6 vezes 1, 6, dividido por 6. Somando tudo isso aqui, vai dar quanto? Ó, 16 mais 21 dá 37, 40, que legal, ó, quase que dava, 43 sobre 6. 43 sobre 6 vai dar 7, 6 vezes 7, 42, sobra 1, 7,1 só. Então, ó, a nota sua
foi, nesse caso, a nota média sua foi 7,1, que seria dado por isso aí. Por que foi calculado isso? Porque houve peso relacionado a isso. Entenderam a ideia de média ponderada? Ponderada porque existe o quê? Peso sobre isso. É como se fosse assim, ó. Você pode entender ainda que é a mesma coisa assim, ó. Como se fosse assim, ó. Como sua prova 1 tem peso 2, é como se você tirou 8 duas vezes. Como sua prova 2 tem peso 3, é como se você tirasse o 7 3 vezes. Certo? E sua nota prova 3 tem peso 1, então você considerou 6 uma vez. Então, quantos elementos você somou aqui, ó? Você somou esses elementos, 8 mais 8, mais 7, mais 6, mais 6. Como você quer a média, você vai dividir por quanto? 6 elementos, certo? Então, aqui é média ponderada, cada valor multiplicado pelo seu peso, dividido pela soma dos pesos. Beleza? Meus queridos, me ajudem a explicar para vocês variância e desvio padrão. Preste atenção. Preste atenção aqui para a gente encerrar em termos de cálculos técnicos e estatística. Como que o Enem cobra de você desvio padrão e variância? O cálculo, dependendo dos dados, é bem trabalhoso, certo? O cálculo é bem trabalhoso. Então, assim, ó, dependendo dos dados. Então, geralmente, a variância e o desvio padrão no Enem é perguntado mais pelo valor técnico. Ou seja, para que serve o desvio padrão? O que ele interfere em um conjunto de dados? Como nós falamos, mediana. Qual que é o papel da mediana? Dividir 50% para um lado, 50% para o outro. 50% tem um valor menor ou igual àquele, outro 50% maior ou igual àquele valor. Vamos lá. Então, para agora você calcular a variância e o desvio padrão. Variância e o desvio padrão, ele trabalha, qual que é o objetivo? Trabalhar regularidade. A gente fala o seguinte, preste atenção nisso, que é isso que vai importar no final. Quanto menor o desvio, mais regular é um conjunto. É isso que interessa. Agora, como é que eu calculo o desvio padrão? Como que eu calculo? Então, a primeira coisa, eu tenho que calcular a variância. E o que é uma variância? É uma variação média, certo? Uma variação entre um valor e a média, de quanto está variando cada valor e a sua média. Preste atenção, por favor, todo mundo concentrado aqui, tá bom? Por causa do tempo nosso e do assunto em si, que requer mais atenção. Então, se eu tenho aqui um conjunto A com os elementos x1, x2, x3, xn, ou seja, n elementos, como é que eu calculo a média, a variância? Primeiro, para eu calcular a variância, a primeira coisa que eu calculo é a média aritmética. Como é que se calcula a média aritmética? Para eu calcular a média aritmética, eu vou somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos somados. Certo? Somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos somados. Isso todo mundo já sabe. Média aritmética. Agora, o que é a variância? A variância é a média, preste atenção, é a média das variações, de cada valor do conjunto subtraído, desenhei. Olha aqui, ó, subtraído da média. A variância, nesse caso, é dado pela média de cada valor do conjunto subtraído da média, porém, elevada ao quadrado. E por que vai ser isso? Você precisa só entender por que tem esse 2 ali na parada. Só entender de forma prática e, no final, nós vamos precisar saber o que é o desvio padrão mesmo, tá? Só prestar atenção direitinho. Então, por exemplo,
Se eu tenho esse conjunto aqui, ó, deixa eu concluir, tá bom? Eu vou concluir, vou dar outros exemplos. Se eu tenho esse conjunto aqui, a primeira coisa que eu calculo é a média aritmética. O que é a média aritmética? É a soma desses valores dividido pela quantidade de valores. O que seria a soma desses valores? Vamos somar, ó. 2 mais 3, 5, mais 4, 9, mais 5, 14, mais 6 dá 20. Dividido por quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Dividir por 5. Então, a média nossa ali deu 4. Certo? A média deu 4. Como é que eu vou calcular agora a variância? Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui para isso. Olha aqui, ó. Como é que eu calculo, no caso aqui, a variância? Veja bem. Se eu pegar preste atenção. Se eu pegar cada valor desse e saber quanto ele variou da média, olha o que vai dar. 2 da média, certo? Então, variou 2 unidades para baixo. Eu vou fazer aqui, depois eu vou mostrar o que é o quadrado, certo? Depois eu vou mostrar o que acontece nessa soma aqui. Eu vou diminuir isso aqui, ó, porque não coube aqui. Vou diminuir a letra, tá? Vou diminuir a letra. Vou diminuir a letra. Olha bem, ó. Preste atenção. Vou pegar, ó, 2 menos 4. O que eu estou fazendo? Pegando cada valor do conjunto, subtraindo da média. 2 menos 4, 3 menos 4, 4 menos 4, 5 menos 4 e 6 menos 4. Preste atenção. Quantos termos eu somei aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Dividir por 5 nesse caso. Mas preste atenção no que vai rolar aqui agora. Se eu simplesmente deixasse essa variação, ó, 2 está 2 unidades abaixo da média. Sim ou não? 2 unidades abaixo da média. 2 está 2 unidades abaixo da média. 3 está 1 unidade abaixo. 4 está na média, não variou nada, certo? O primeiro variou 2 para baixo, o outro variou 1 para baixo, depois aqui não variou nada. 5 menos 4 está 1 unidade acima da média. E 6 menos 4 está 2 unidades abaixo da média. Por favor, olhe nessa tela que vocês estão vendo os números vermelhos. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Se eu somasse esses valores, gente, se eu somasse esses valores aí de cima em vermelho, que são os resultados dessa subtração, ia dar quanto, gente? Ia dar, ó, 2 menos 2, 1 menos 1, 0. Ia dar 0. Perfeito. Então, vai dar... Olha, essa é uma dica. Sempre vai dar 0 quando você pegar todos os valores e subtrair da média. Quando você somar todos esses valores subtraídos da média, sempre o resultado vai dar 0. Sempre. Então, como eu quero a variação média, isso é para calcular o desvio padrão, o que nós vamos fazer? Nós vamos elevar ao quadrado tudo isso. Elevar ao quadrado. Então, eu vou ter o quê? Ó? Então, esses resultados que eu tive aqui, eu vou elevar ao quadrado. Então, 2 menos 4, menos 2 ao quadrado, vai ser igual a quem? 4. Menos 1 ao quadrado, 1. 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Dividido por 5. Então, 4 mais 1, 5. Mais 1, 6. Mais 4, 10. Dividir por 5, deu 2. Então, a variância foi 2. A variância foi 2. Simplesmente isso. Então, para eu calcular a variância, o que eu faço? Pego cada valor, subtraio da média e elevo ao quadrado. Por que eu vou ter que elevar ao quadrado? Porque se eu, olha bem, se eu, nesse caso, preste atenção, se nesse caso eu não trabalhar esse quadrado, a soma sempre vai dar 0. Agora, veja bem, existe variância e existe, olha, desvio padrão. Eu vou dar outro exemplo e vou falar um pouco mais. Só um pouquinho, tá? E existe desvio padrão. O que é o desvio padrão? É simplesmente a raiz quadrada da variância. Certo? O desvio padrão é
a raiz quadrada da variância. Se eu calculasse o desvio padrão nesse conjunto ali, ó, seria o quê? O desvio padrão seria a raiz quadrada de 2, que vale aproximadamente 1,4. Mas o Enem, para ele pedir, preste atenção, por favor, gente, para ele pedir para você, para calcular o desvio padrão, vai ser um conjunto com poucos elementos e com os elementos fáceis, porque dá muita conta. Se os números não forem legais, se não forem números bacana de fazer o cálculo, certo? Acaba dando muito trabalho. Wagner, tem que ser menos 2 ao quadrado, né? Não pode ser, tem que ser menos 2 ao quadrado. Gente, para que serve a variância? Preste atenção. A variância, na verdade, ou ela vai calcular a variação média de uma média, mas, na verdade, a variância não é usada para isso, não. A variância é usada para calcular o desvio padrão. Olha aqui, ó, é isso aqui, ó. A variância é para calcular o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E o desvio padrão serve para quê? É isso que importa. Estejam atentos aqui agora. O desvio padrão serve para trabalhar a regularidade em um conjunto de dados. Serve para trabalhar a regularidade. Quer dizer o quê? Quanto menor o desvio, deixa eu falar para vocês aqui, ó. Preste atenção. Isso é o que é relevante. No desvio padrão, ó, no desvio padrão, certo? O desvio padrão é calculado pela raiz quadrada da variância e o grande fundamento é esse, ó. Quanto menor o desvio, mais regular é o conjunto de dados. Gente, o Enem vai cobrar isso de você e as provas caem a isso. Às vezes já vem pronto os resultados, às vezes já vem pronto. Tudo que você precisa é olhar o desvio padrão. Quanto menor o desvio, mais regular é o conjunto, certo? Quanto menor o desvio, mais regular é um conjunto. Vou te mostrar aqui, ó. Eu vou te mostrar aqui. Preste atenção, todo mundo aqui, para a gente ir para os exercícios agora, tá bom? Vou te mostrar aqui um exemplo prático que pode ser usado. Ô, Wagner. Oi. Wagner. Oi. Tem algumas dúvidas aqui, se você puder olhar. Tem o quê? Tem algumas dúvidas dos alunos aqui, ó, se você puder olhar. Eu vou explicar desvio padrão de novo. Tá. Certo? Olha bem, todo mundo atento aqui, presta atenção. Para que serve o desvio padrão? O desvio padrão serve para você o quê? Calcular a regularidade. Quanto menor o desvio, mais regular é um conjunto. E como é que se calcula o desvio? Pela raiz quadrada da variância. E como é que se calcula a variância? Vou explicar de novo. Então, por exemplo, imagina, eu gosto de mostrar esse exemplo. Qual desses dois é mais regular? Se você tivesse um exame lá que você está fazendo lá de cardíaco, qual deles apresentou uma situação mais regular? Claramente foi esse aqui. Esse foi o mais regular. Certo ou não? Então, por que ele foi o mais regular? Porque ele teve menos desvio. Então, esse aqui, ó, ele desviou menos. Esse conjunto aqui, ó, ele foi mais regular. Olha bem, ó, ele foi mais regular, que ele apresentou menor desvio. É isso que essas provas vão pedir para você, certo? Às vezes o resultado já vai vir pronto. Então, vamos lá. Vamos numa situação aqui, ó, do dia a dia. Situação comum. Imagina, por exemplo, imagina que nós tivéssemos
essa situação aqui, ó. Imagina que eu tivesse aqui, ó, dois alunos. Imagina que eu tivesse dois alunos, A e B, ó, o aluno, e ele fez as provas de um determinado vestibular. Prova 1, 2, 3 e 4. 1, 2 e 3. Prova 1, 2 e 3. O aluno, na prova 1, ele tirou 8. Na prova 2, ele tirou 6. E na prova 3, ele tirou 10. Certo? Um outro aluno tirou, numa prova tirou 9, na outra ele tirou 7, certo? E na outra ele vai tirar aqui 8. Beleza? A pergunta é, suponha que nós fôssemos calcular a média e que a nota, a classificação estava dependendo da média, certo? Se eu calcular a média desse aqui, o que é a média? A média seria 8 mais 6, 14, mais 10, 24, dividido por 3, dá 8. Certo? E a média desse? 9 e 7, 16, e 8, 24, por 3 dá 3. Dá 8. Por 3 dá 8. Então, vamos considerar o seguinte. Nesse caso, preste atenção. Seja bem-vindo, meu querido. Vou trazer um pouquinho aqui, tá, filho? Olha, nesse caso, nós temos o quê? Se nós fôssemos basear na média, os dois alunos estão com médias iguais, certo? Os dois alunos estão com médias iguais. Com isso, se os dois estão com médias iguais, como que eu vou definir qual deles teria sido mais regular? Visivelmente, quem foi mais regular aqui, ou seja, quem desviou menos, foi o A. Visivelmente. Vocês conseguem visualizar isso? Olha, numa prova ele tirou 6, na outra ele tirou 10. Então, ele foi muito bem em uma e razoável na outra. Já o aluno B estava ali na média 7, 8, 9, ele foi mais regular. Se nós considerarmos visual, né, o aluno A foi mais regular. Mas como é que a gente comprova isso? E se fosse mais informações, que eu não desse para eu fazer uma leitura rápida dessa forma? Vocês estão comigo na questão, gente? Gente, tá todo mundo aí? Beleza? Eu preciso que todo mundo esteja aqui agora presente, tá? Por favor, prestando atenção. Então, pela média, não vai acontecer que os dois foram iguais. Visualmente, a gente vê que é o A. Mas, na sua prova, vai vir como? Sabe vai vir como? Vai vir isso, gente? Vai vir média, preste atenção. Vai vir média, vai vir moda, vai vir mediana e vai vir desvio padrão. Vai vir uma tabelinha bonitinha aqui. Como eu só vou precisar da média aqui, eu vou calcular só a média. Vai vir uma tabela bonitinha. Beleza. Aí eu pergunto o seguinte, considerando essa tabela de acordo com os dados apresentados, considerando, né, que só existe uma vaga, né, para esses dois alunos, e qual dos alunos foi mais regular e merece a vaga, certo? E merece a vaga. Isso que vai vir. Se ele perguntou qual foi mais regular, você tem que ir onde? Direto no desvio padrão, que geralmente já vem essa informação pronta. Geralmente ela já vai vir pronta. E aí vai acontecer o quê? Nesse caso, preste atenção, quanto menor for o desvio, mais regular é o conjunto. Então, quanto menos desviar, maior o conjunto. Então, por exemplo, nessa situação 1 aqui, ó, o aluno tirou 9, tirou 6, tirou 10. Aqui ele tirou 7, 8 e 9. Então, dá para ver mais ou menos. Agora, o que comprova isso mesmo são os números. Então, vamos lá. Como é que eu calculo o desvio padrão? Para eu calcular o desvio padrão, eu vou ter que calcular a variância, porque desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Agora, vamos lá. Para eu calcular a variância,
como é que eu calculo a variância? Certo? Eu vou pegar, olha bem, vamos calcular a variância. Eu vou pegar cada valor, subtrair da média e vou elevar ao quadrado isso aí. E dividir por 3. Então, preste atenção. Vamos calcular a variância dos dois alunos. A variância, olha, vamos calcular aqui, ó, o aluno A e o aluno B. Qual foi a variância do aluno A? A variância dele foi, olha, vou pegar aqui o valor, ó. Então, nesse caso, nós temos, preste atenção, nós temos o quê, ó? Nós temos o valor dele, a primeira nota, 8, e a média foi 8. 8 menos 8 ao quadrado, olha bem. Depois, segunda nota foi 6 menos 8 ao quadrado. Terceira foi 10 menos 8 ao quadrado. Dividido por 3. Então, a variância vai ser o quê? Gente, só para você ver de novo o que eu falei. Se eu fizer 8 menos 8, 0. 6 menos 8, menos 2. 10 menos 8 é 2. O que dá se eu somar 0 menos 2 mais 2? Vai dar 0, não vai? Por isso que eu vou sempre elevar ao quadrado, sempre. Então, 0 ao quadrado, 0. Menos 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4. Dividido por 3. 4 mais 4, 8. Dividido por 3. Certo? Então, nesse caso, nós tivemos isso. 8 sobre 3. O que seria a variância? Vai dar 8 dividido por 3, vai dar 2,6, 8 por 3, 2, 3, 6, sobrou 2, 6. 2,66. Certo? Beleza. O que seria o desvio padrão desse camarada aí, ó? O desvio padrão dele, desvio padrão do aluno A, é a raiz quadrada de 2,66. Aí você fala assim, e eu não sei quanto que é a raiz quadrada de 2,66, não. Por isso que eu disse para você, geralmente esses dados já vêm prontos. Geralmente, quando eles pedem também, a gente trabalha com aproximação. De alguma maneira, dá para você trabalhar. Então, o aluno A teve raiz quadrada de 2,66. Calcule isso aí, só para eu ter um resultado aí. Por favor, Adriel, me faça esse valor aí. Não precisava, porque nem precisa de calcular, certo? É só comparar. Adriel. Estou calculando aqui. Tá bom, vai então. dar 1,63. 63? Isso. Beleza. Vamos agora calcular a variância do aluno B. Quais foram as notas do aluno B? 9, 7 e 8. Como é que eu calculo a variância? Fácil demais. Eu pego cada valor e subtraio da média. Então, 9 menos 8, que foi a média dele também foi 8. Então, 9 menos 8 ao quadrado. A outra nota dele foi 7. Então, ó, 7 menos 8 ao quadrado, 8 menos 8 ao quadrado. Dividir por 3. Então, ficou 9 menos 8, 1 ao quadrado é 1. 7 menos 8, menos 1 ao quadrado é 1. 8 menos 8, 0 ao quadrado é 0 sobre 3. Que deu o quê? 2 terços. O que é 2 terços? É 0,666. Olha, você vê que bacana aqui, gente, ó. Olha bem. Prestando atenção aqui, que caiu em outra coisa aqui. Quando você calcula, nesse caso, a raiz de um número menor que 1, o resultado dá o quê, gente? Um número maior. Quanto que é a raiz de 0,666, Adriel? 0,816. Olha bem, raiz de 0,666 é mais que ele, certo? Sempre que você... Isso é dica matemática básica que aparece aí em alguma questão. Gente, às vezes você já sabe isso, você já deduz isso rapidinho. Sempre que você extrair a raiz quadrada de um número menor que 1, o resultado vai dar mais que o próprio número. Porque geralmente a raiz de um número é menor que o próprio número. Mas, para números entre 0 e 1, o que interessa é o seguinte: o aluno B
teve desvio padrão 0,81 e o aluno A teve desvio padrão 1,63, certo? Então, a gente vê o quê? Que esse aluno teve... Opa! Então, foi o contrário aqui, né, gente? Olha, gente, né, era o contrário, claro, que foi o aluno B que a gente estava citando, né? Que esse aluno teve o menor desvio, ele desviou menos, então a vaga seria, claro, dele. Eu acho que foi isso que você estava perguntando antes. Então, quanto menor o desvio, mais regular é o conjunto. Então, se fosse para dar a vaga para um aluno, seria dado para o aluno B, que desviou menos, nesse caso, e os números comprovam aí. Eu acho que eu falei uma coisa trocada aí, ó, certo? Mas era isso que a gente queria. Visivelmente, o aluno A variou mais e o aluno B variou menos. A vaga, então, seria para o aluno B. Entendeu o fundamento do desvio padrão? Para que ele serve? Para calcular a regularidade. Quanto mais regular for o conjunto, menor é o desvio. Então, B é mais regular, certo? Se B é mais regular, porque ele teve menor desvio. Essa é a ideia do cálculo da variância do desvio padrão. Lembrando a vocês que isso vai ser já mostrado na questão, tá certo? Galera, então vamos lá. O Pedro já está aí, certo? Eu achei que ia dar tempo de fazer essas questões aqui com vocês, certo? Mas vocês têm aqui, ó, preste atenção. Questões resolvidas, principalmente, questões que envolvem, olha bem, valor médio, mediana, moda. Procurem trabalhar essa situação de questões, certo? Olha, e aqui tem vários testes. Eu queria, olha quantas questões do Enem aparece aqui na estatística. Por quê, gente? Porque no Enem cai muito estatística, certo? E é sempre questão envolvendo média, moda, mediana. Então, vocês vão procurar fazer isso. Na próxima aula ainda, a gente vai dar uma geral nessas questões, de uma forma geral, isso aí, estando atento aos principais itens. Eu tinha destacado aqui algumas questões, certo? Para a gente fazer, que seria quais? A questão 3, olha, a questão 3 da página 35, tinha destacado algumas questões. A 6, 3, 6, tinha destacado a questão, tem essa questão aqui que é fácil, 3, 6, 7, a 10, 3, 6, 7, 8, 10, 3, 6, 7, 8, 10, certo? A 12, depois vem a 13, muito legal a questão 13, ela aplica muito o conceito, a interpretação que você tem de tabela, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, aqui só para calcular de novo, se você estiver acertando, beleza, já definiu, mas a 14 ela trabalha de novo, com média, moda, mediana. A 15 vai trabalhar desvio padrão. Lê essa questão e saca qual é a resposta. Vocês vão ver na hora, certo? Olha, e tem outra questão aqui, ó, bacana, a 19, certo? É uma questão bacana, aí nós vamos fazer outras. Então, terminado isso, gente, beleza. Então, ouviram? Olha, 3, 6, 7, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 10, 12, 13, 14, 15, 19, só para começar. Se você quiser fazer todas, é um assunto fácil, é um assunto que vocês têm como resolver e treinar, porque você tem a certeza que isso vai estar no Enem, certo? Você vai aumentar aí 2, 3 questões na sua prova. O que nós vamos fazer daqui para frente? Galera, então vamos lá. Pedro já está na sala para começar a aula com vocês agora, mas antes disso, só o detalhe. Teve um simulado, né, que foi o simulado do 100, que eu falei que todos vocês deveriam fazer, poderiam fazer. Quem fez o simulado viu, assim, o quanto foi importante
reconhecer conteúdos que você sabia ou não sabia. Então, lá tinha questões de tudo. Geometria, primeiro, porcentagem, estatística, cálculos aritméticos simples, razão, proporção, geometria plana, geometria sólida, geometria analítica, tratada com sutileza, como deve, certo? Estatística, certo? Análise combinatória, probabilidade, ou seja, esses conteúdos todos que vocês, quando vão fazendo as questões, vocês vão reconhecendo qual é o tipo de questão ou assunto que são recorrentes no Enem. É para isso que a gente pede para você dar uma olhada no simulado, fazer, esforçar para fazer, pelo menos para ir reconhecendo a prova. E assim você vai identificando, eu preciso melhorar em probabilidade. Mas de tanto errar, eu acabei fixando, ou seja, eu já sei o que é, como é que faz, certo? Estatística eu já resolvo de boa, geometria sólida eu preciso melhorar, certo? Então, tá aí. O que eu ia fazer ontem com vocês? Eu ia ter uma aula que era resolução das provas, certo? Resolução da prova. Porém, eu preferi fazer o seguinte, para não tomar o tempo seus do primeiro simulado, não mandou ainda não, o Adriel? Está pedindo aqui a resolução do primeiro simulado? Pode pedir, Adriel, Enviei, uai. Manda. Enviei. Para quem fez a prova e tudo, eu enviei. Certo. Então, você... Se não enviar, me manda mensagem que eu envio agora. Isso. Adriel já está com o gabarito das duas provas, tá bom? Você vai fazendo. O importante fazer, gente, é treinar. É a hora que você tem uma revisão geral. Nessa revisão geral, vai ter conteúdos que você preste atenção o que é importante. Me escuta, por favor. Não, gente, não é a prova que você vai fazer amanhã, não. Preste atenção. Nós estamos falando desse simulado aqui, ó. Deixa eu ver que simulado é esse. Esse simulado aqui, ó, gente, ó. Esse simulado, ó. Resolução do segundo dia, certo? O segundo dia, certo? Então, aqui, ó, matemática e natureza. É o simulado do 100. É o simulado do 100. O simulado foi mandado em PDF para vocês. Isso aí. Então, eu enviei, Wagner, porque ela não fez a prova, aí como ela não fez, eu acabei não mandando para ela, entendeu? Mas se alguém quiser, eu já envio. Que às vezes fez e não mandou só para você o gabarito. Quando vocês mandam o gabarito para a gente, na verdade, a gente ia fazer um sorteio agora de todas as pessoas que fizeram a prova. Mas vou deixar que vocês ainda façam. Vocês podem fazer, preste atenção, vocês podem fazer num horário, se não der para vocês tirarem 5 horas para fazer a prova, vai fazendo, faça a natureza, depois vai lá e faça a matemática, certo? Então, aquilo que a gente vem falando, ó, é o que for possível fazer, entendeu? Você só se organiza, quando você pega assim, ó, lembre sempre onde você quer chegar, só isso. O que te move é isso, onde você quer chegar, certo? Fala assim, eu vou sentar agora, deixa eu falar, vou sentar agora 2 horas, vou fazer essa prova de matemática, deixa eu ver quantas questões eu faria em 2 horas, deixa eu apanhar as questões todas, não é apanhar nas questões, é apanhar todas as questões e ver quanto eu conseguiria evoluir. Tem conteúdo aqui que eu sei, tem conteúdo que eu não sei, certo? Por exemplo, então pode acontecer isso. E o objetivo, o grande objetivo, gente, é exatamente esse. Quando você chega no final da prova, gente, quando você chega no final da prova, tem lá o autodiagnóstico. É para você identificar as questões que você não fez por falta de tempo, ou não fez por falta de conteúdo, ou por falta de atenção. Ou seja, ou você errou, você sabia o assunto, mas errou algum detalhe, ou você não sabia o conteúdo, você começa a identificar e começa a dar mais valor ao assunto, certo? Então, essas coisas é para isso. Tá claro? Então, ainda fica aberto o simulado para vocês fazerem. É PDF, tá? Já está no WhatsApp seus. É só pedir. Então, agora, o que eu quero falar para vocês? Ontem, eu gravei... presta atenção. Ontem, eu gravei 3 tipos de correções. Correção das questões de 1 a 15, depois da 16 a 30... e, na verdade, ainda falta terminar só mais umas. E agora, da
dá 31 a 45. Na verdade, está com outra numeração lá. De 15 em 15 questões, para você olhar qual questão que você errou, está no primeiro grupo, está no segundo ou está no terceiro, para não ficar vídeos muito longos e você se perder no número de questões. Avalie, porque não só na questão, eu estou falando da questão, estou comentando alguma coisa, até erros que a gente começa a comentar. Então, eu vou dividir isso aí. Faça o que tiver ao seu alcance, faça o que você puder. Só que nessa prova você vai reconhecer vários conteúdos do ensino médio que você pode melhorar e ainda identificar se sabe ou não sabe, é assunto que a gente vai estudar aqui agora, certo? Beleza. Essa tarefa aqui que a gente passou é de estatística, você vai fazer sabendo que você vai ter 2, 3 questões de estatística na sua prova, então você aumenta o número de questões. Agora, próximo passo, escuta bem, para os alunos que vão fazer, né, o simulado, que é fazer aquela primeira prova, nós falamos que ia ter uma prova amanhã, certo? Que era a prova do evolucional. Na verdade, ela vai estar liberada, a gente está esperando a liberação, estou esperando a liberação do evolucional, preste atenção, só ouça. Estou esperando a liberação do evolucional das senhas, certo? Estou esperando a liberação do evolucional das senhas de acesso, que vocês receberão. Pode ser que vocês recebam amanhã. Quem já estiver pronto para fazer o simulado evolucional, que é completo, linguagens humanas e redação, certo? Linguagens humanas e redação. A redação é digitalizada, certo? Ou você vai escrever no programa que tem lá, certo? Por isso que não ainda, nós não comentamos essa semana, porque estava esperando ainda a liberação do evolucional e não houve ainda, certo? Mas provavelmente pode ser. Mas se você falar assim, eu estou pronto para fazer essa prova já amanhã, ótimo. Se não tiver, coloque em dia sua matéria, os assuntos que você precisa recorrer mais, trabalhe aquela material de recorrência que é muito importante, certo? Você ir apontando as questões com prioridades, certo? É aí que você começa a colocar as coisas em dia, certo? E aí vocês poderão fazer, se não der para fazer amanhã, poderão tirar na semana 5 horas de prova para fazer, 5 horas e meia, porque no primeiro dia é humanas, linguagem e redação. E o tempo quando isso for feito, o tempo é corrido, certo? O que é o tempo corrido? Começou a fazer a prova, foi lá para fazer. Então, isso é bom, de certa forma, que você vai amadurecendo, você vai acostumando com isso. Quando você acostuma com isso, se torna uma coisa natural. Você começa a medir o seu tempo já na sua memória. O seu cérebro já começa a contabilizar tempo, certo? Isso é muito importante. Então, vocês vão procurar fazer. Se vocês receberem todo o tutorial da prova e tiver ainda tempo de fazer, faça. Se não tiver, programe-se durante a semana. Se não, deixe para o final de semana para fazer. Ok? Ok ou não? Então, é isso. Agora, o que a gente está pedindo? Não, preste atenção muito, ouça com coração agora. Não tenha medo de fazer prova, gente. Não tenha medo. Prova é só para a gente crescer. Prova, quando você avalia prova, não como nota, mas onde eu posso melhorar, como eu posso melhorar. Se você olhar uma prova como isso, certo? E falar assim, eu estou dominando geometria, estou dominando análise, estou dominando probabilidade, eu já estou bem, agora eu só preciso dominar o meu estado, meu equilíbrio, minha atenção, minha emoção, certo? São coisas que vão sendo trabalhadas ao longo do tempo, mas a gente tem que passar pelo processo primeiro, meu filho, e não tem como a gente evoluir se a gente não passar pelo teste. Esse teste não é um teste que te faz por menos, é um teste que te faz por mais, é um teste que te ajuda. Tá, agora tá tendo, vai ter agora. Beleza? Estão me ouvindo, gente? Então é isso, certo? Então, o detalhe é isso. Faça a prova, faça o que tiver ao seu alcance, faça com vontade. Sempre que é um crescimento, e cada questão que você descobrir que ela está caindo na prova,
e você só precisa falar assim, eu preciso estudar isso. O que eu não sei ainda? O que eu não sei, eu não estou sabendo ainda moda, mediana e média, porque eu ainda não parei para estudar. Porque quando eu estudar isso, eu sei que é tão simples, cara, e eu vou saber. Eu não estou sabendo o que é desvio padrão, porque eu ainda não parei para estudar. Eu não sei ainda como as questões do Enem são cobradas, porque eu não parei para ver como elas são cobradas. Porque quando eu parar, eu vou ver, cara do céu, é mais uma questão que eu vou fazer. É mais uma, é mais uma, é mais uma. E assim vai o tempo todo. É nisso que você tem que desenvolver. Valeu? Então, ó, um forte abraço. Coloque sua matéria em dia, coloque seus assuntos em dia, com vontade, faça o que você puder e vai evoluindo rumo ao seu grande sonho onde você quer chegar. Pedrão vai ficar com vocês agora, eu vou parar de gravar e vou gravar Wagner, novamente. Certo? isso. Aí você para de gravar. E quando você for gravar outro,